E só pode ter sido Deus. Fala, cara, eu tô te escolhendo. Você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você serve. Humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. 40. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Eu acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. Eu, baseado na vida que eu tenho, no ambiente que eu fui criado, no cenário que eu tive que enfrentar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um escolhido. Porque a mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Eu não era seduzido pelo melhor tênis naquela época. Hoje eu tenho coleção de Jordan, eu adoro Jordan. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa, eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita, eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo e eu não dava para eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara, porque se eu perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. Então eu era muito espelho do meu pai. Fisicamente falando, eu pareço muito com meu pai e eu sempre observava meu pai nas ações dele, que eu queria aprender com aquele cara. Então eu não era seduzido com o externo. E por que eu falo que eu sou o escolhido? Porque por algum motivo eu não comi carne na infância. E por algum motivo um dia me zombaram de mim porque eu não comia carne, e por algum motivo eu fui até minha mãe e falei, mãe, o que eu tenho que fazer para comer carne? Aos 7 anos de idade. Então antes de eu descobrir que o cara conseguia comprar o tênis com dinheiro do tráfico, eu descobri que eu conseguia comprar carne com dinheiro da verdura. Então eu descobri antes de ser apresentado para aquele cara. Com 7 anos de idade eu não tinha a menor noção de tráfico ainda, mas eu já estava vendendo. Então eu já sabia que eu conseguia pelas minhas próprias pernas e com dignidade, podendo andar entre as pessoas de cabeça erguida. Eu descobri isso muito cedo. E só pode ter sido Deus. Eu não consigo outra explicação para ter a mentalidade e as escolhas que eu fiz dentro do ambiente que eu fui criado, sem contar o meu pai, a não ser Deus. Fala, cara, eu tô te escolhendo. Você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você serve. E eu vi meu pai ler na Bíblia a vida toda. E tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz, humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. 40. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo com você. Não é fácil, porque falar isso sem explicação pode ser meio que clichê. Mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O derrame cerebral da minha mãe é um ponto-chave nisso. Porque a minha mãe, com 7 anos de idade, eu fui para uma carvoeira com meu pai para fazer carvão. Era o que dava para fazer. Meu pai com baixa escolaridade, minha mãe do lar. E 5 filhos, todos. O mais velho tinha 13 anos, que era meu irmão mais velho. Então não tinha emprego, tinha que fazer o que dava quando desse e ser grato por ter aquilo para fazer até que tivesse algo melhor para ser feito. Aí fomos para essa carvoeira e lá minha mãe sofreu derrame cerebral, estourou uma veia na cabeça dela, longe de tudo, longe do urbano. Carvoeira seria... Fazer carvão. Faz carvão, uma mina de carvão. É uma mina de carvão? Cortar eucalipto, colocar dentro de forno para fazer carvão que a galera usa na churrasqueira, etc. Tá. E aí você foi com a sua mãe para lá? Eu fui com a família para lá, porque a gente fazia isso, migrava de lugar para lugar onde tinha coisa que dava para fazer com muito esforço e com baixa escolaridade. Entendi. Era isso. Mão de obra. Mão de obra barata. E aí a gente ia. E num lugar desse, o trabalho era tão pesado que a minha mãe sofreu derrame cerebral. Estourou uma veia na cabeça dela. Aí levaram a minha mãe para a cidade mais próxima, que era Campina Verde. Chegou lá, o médico falou, não dá nem para mexer nessa paciente aqui, mas tenta levar para Uberlândia, que já era, 300, 400 quilômetros depois dessa cidade. Talvez ela não chegue lá viva, mas se chegar, o hospital tem mais estrutura para operar. Meu pai pegou minha mãe e levou para Uberlândia. Cheguei em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, vira para o meu pai e fala, cara, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, que ela não vai passar dessa cirurgia. Nós até vamos fazer, mas ela não passa.
Aí meu pai chamou os filhos e falou, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de equipe aqui. Eu não sabia nem o que era equipe. Ele falou, ó, nossa família funciona como uma empresa. Essa imagem é muito forte para mim, esse dia para mim é muito forte. Eu penso que ali começou a minha história de sucesso. Meu pai falou, nossa família funciona como uma empresa. Os da Silva. Eu sou o líder dessa empresa, isso meu pai falando. A mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa dessa cirurgia. Mas nós conhecemos Deus que nós servimos. Só que se caso ela não passar por vontade de Deus e não segundo a medicina, o líder vai precisar do liderado para suportar esse momento. Eu posso contar com vocês? Nós falamos, pode, pai. No automático, assim, pelo exemplo. Mas sempre foi exemplo de líder, então não tinha essa. Ele perguntava pelo praxe, a gente respondia assim pelo exemplo. E aí meu pai virou pro médico e falou, pode fazer a cirurgia. Eu já conversei com a minha equipe. O médico nem entendeu nada. Olhou para aqueles 5 neguinhos do cabelo amarelo, olhou pro meu pai, não entendeu aquilo de equipe e foi fazer a cirurgia. Aquilo era 1985, nós estamos em 2022 e minha mãe está viva até hoje, 37 anos depois que o médico falou que ela não passaria daquela cirurgia. O que ele não sabia é a força do Deus vivo que a gente serve, que quando Deus determina que você passa sim. Então naquele dia ali eu descobri algumas coisas que conduziram o Rick para o lugar que ele está hoje. Eu descobri o termo trabalho em equipe, pensamento empresarial, contar uns com os outros e descobri a força do Deus vivo que sirvo até hoje. Naquele dia, o médico dos médicos entrou para fazer aquela cirurgia. Então, a partir dali, eu descobri que a fé, se de fato aplicada, ela te conduz para o extraordinário. Mas o livro que eu estou aqui hoje, lançando meu livro, esse aqui você pode até ler e não praticar, tá tudo certo. As 10 regras básicas de Rick Chester, você pode ler e não praticar. Agora, a Bíblia não. Antes não conhecer do que conhecer e agir fora daquele manual ali. Então, para mim, tem coisas que eu não saio de casa sem. Tem coisas que eu não saio de casa. Eu não saio de casa sem essa caixa de isopor aqui, porque a caixa de isopor, para mim, é meu alicerce. Aqui. Dentro da caixa de isopor, eu não saio de casa sem esse livro. Não saio, meu manual. Eu já li milhares de livros. Mas todos que eu li, tem como base esse livro aqui. Para mim, é o meu manual. Ganhei da minha avó. Ninguém me falou, leia esse livro. Por algum motivo, eu vi meu pai lendo e eu tive curiosidade de ler. Eu falei, cara, esse é o manual, tá tudo aqui. Negócios, religião, casamento, só religião não está aqui, mas casamento, negócio, sociedade, tudo, tá tudo aqui, milenar. E eu comecei a ler isso aqui, eu falei, cara, eu preciso ler isso aqui, depois eu preciso praticar isso aqui, porque isso aqui é o único livro que eu tenho certeza que se você ler e praticar, você migra do ponto X para o ponto Y. Isso aqui você pode ler e não praticar, tá tudo certo, esse aqui não. Se você conhecer isso aqui, praticar isso aqui, sua vida não mudar, tem alguma coisa errada em você, leia novamente. E se não mudar, leia novamente. Se não mudar, leia novamente. Se necessário for, espere 40 anos. Porque eu fui para o Rio de Janeiro com 40 anos de idade. Eu fui, na verdade, com 39. Quando eu comecei a vender água na praia, eu tinha 40. O dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu fiz foi ir para Copacabana. Eu cheguei em Copacabana, eu cheguei na rodoviária, nesse tempo eu viajava de ônibus, né? Aí eu cheguei na rodoviária e falei, eu preciso ir a Copacabana. Aí fui a Copacabana. Cheguei em Copacabana, falei, olha, Deus, eu não sei o que eu vim fazer nessa cidade aqui, não. Mas por algum motivo me deu vontade de ver o mar aqui, e eu sempre tive fé que minha promessa vai chegar, então eu espero que o Senhor me mostre o que eu vi fazer aqui. Eu, de fato, não sabia o que eu ia fazer no Rio. E aí, depois, e desde 97, eu leio um versículo aqui, que é Josué 14, um capítulo, Josué 14, versículo 7. Desde 1997, nós temos um grupo cultural. Depois esse grupo mudou de nome várias vezes, hoje ele chama Nossa Junina, Grêmio Recreativo, Escola de Tradições Juninas, Nossa Junina, em todo o nosso material, que está público aí para quem quiser ver. Desde que ele foi criado, está lá, Josué 14, Josué 14, Josué 14. E aí um dia eu estou lá em casa, no Rio de Janeiro, e vou ler Josué 14. Está lá, Josué 14, versículo 7. Tinha eu, a idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei o que sentia no coração. Foi exatamente a idade que eu cheguei em Copacabana e relatei a Deus. Eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, mas estou aqui. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, porém eu perseverei em seguir o Senhor. Versículo 8. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pusesse seus pés será sua, por herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor. E nas areias de Copacabana, onde eu pus o meu pé, aconteceu o episódio que me levou ao vídeo da água. E dali, eu ganhei o planeta. A promessa se manifestou em Josué 14, versículo 7, aos 40 anos de idade. A minha história não tem outra explicação a não ser a fé que eu tenho no Deus vivo que eu sirvo e o exemplo que eu tenho de pai.
que tem a mesma fé que eu tenho no Deus vivo que eu sigo.